Seja muito bem-vindo ao canal da WH Software. Se você deseja conhecer os nossos apps VIPs e gratuitos, acesse nosso site palpitesdefutebol.com.br. Queremos deixar um aviso rapidinho. Mandaremos um salve para os 5 primeiros seguidores e parceiros que curtirem e comentarem sempre nosso último vídeo. Já deixe o seu like e agora vamos para os palpites do dia. Espanha e Itália se enfrentam na Liga das Nações da UEFA. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Espanha 3, Itália 0. Essas duas equipes se enfrentaram 6 vezes nas últimas temporadas, com base nos dados que temos delas. Das 6 partidas anteriores, a Espanha venceu 2 partidas, enquanto a Itália venceu 1. 3 partidas entre eles terminaram empatadas. A Espanha está em muito boa forma em casa, enquanto a Itália tem um bom desempenho fora de casa. Jogos anteriores entre Espanha e Itália tiveram uma média de 2,33 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 67% das vezes. Até agora nesta temporada na Liga das Nações da UEFA, a Espanha teve uma média de 2 pontos por jogo em casa, e a Itália 1,67 pontos por jogo fora de casa. A Espanha conquistou 10 pontos nos últimos 5 jogos, tanto em casa quanto fora. São 2 pontos por jogo em média. A Espanha marcou 7 vezes nas últimas 5 partidas. Antes dos palpites, queremos mandar um salve para Denner Davidson. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Espanha vence ou a partida fica empatada. O nosso segundo palpite para este jogo é: mais de 1,5 gol nos 90 minutos. Japão e El Salvador se enfrentam nos amistosos internacionais. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Japão 2, El Salvador 0. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. No confronto anterior, o Japão venceu. O Japão está em boa forma em casa, enquanto o El Salvador está jogando bem, fora de casa. Jogos anteriores entre Japão e El Salvador teve uma média de 2 gols. Até agora, nesta temporada, nos amistosos internacionais, o Japão teve uma média de 1 ponto por jogo em jogos em casa. E El Salvador 0,25 ponto por jogo fora de casa. Antes dos palpites, queremos mandar um salve para o Wellison Pereira. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Japão vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 3,5 gols nos 90 minutos. A Argentina e a Austrália se enfrentam nos amistosos internacionais. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Argentina 2, Austrália 1. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. No último confronto, a Argentina venceu a partida. A Argentina está em muito boa forma em casa, enquanto a Austrália tem um excelente desempenho fora de casa. Jogos anteriores entre a Argentina e a Austrália teve uma média de 3 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 100% das vezes. Até agora, nesta temporada, nos amistosos internacionais, a Argentina teve uma média de 2,29 pontos por jogo em jogos em casa, e a Austrália 1,8 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: a Argentina vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é mais de 2,5 gols nos 90 minutos. Hammarby e Brommapojkarna se enfrentam no Damallsvenskan da Suécia. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Hammarby 4, Brommapojkarna 0. Estas duas equipes se enfrentaram 8 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 8 encontros anteriores, o Hammarby venceu 6 partidas, enquanto o Brommapojkarna venceu nenhuma. 2 partidas entre eles terminaram empatadas. O Hammarby está em excelente forma em casa, enquanto o Brommapojkarna está jogando mal fora de casa. Jogos anteriores entre Hammarby e Brommapojkarna tiveram média de 4 gols, enquanto BTTS, ambas marcam, ocorreu 50% das vezes. Até agora, nesta temporada no Damallsvenskan, o Hammarby teve uma média de 2,6 pontos por jogo em casa e Brommapojkarna 0,67 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Hammarby vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é mais de 2,5 gols nos 90 minutos. Houston Dynamo FC segundo.
e Portland Timbers segundo se enfrentam no MLS Next Pro dos Estados Unidos da América. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Houston Dynamo FC segundo 2, Portland Timbers segundo 1. Essas duas equipes se enfrentaram duas vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em dois encontros anteriores, o Houston Dynamo FC segundo ganhou um jogo, enquanto o Portland Timbers segundo ganhou um. Nenhuma partida entre eles terminou empatada. O Houston Dynamo FC segundo está em má forma em casa, enquanto o Portland Timbers segundo tem um péssimo desempenho fora de casa. As partidas anteriores entre Houston Dynamo FC segundo e Portland Timbers segundo tiveram uma média de 4 gols, enquanto o BTTES, ambas marcam, aconteceu 100% das vezes. Até agora nesta temporada, no MLS Next Pro, o Houston Dynamo FC segundo teve uma média de 1.4 ponto por jogo em jogos em casa, e o Portland Timbers segundo 0.6 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Houston Dynamo FC segundo vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é mais de 2.5 gols nos 90 minutos. Vietnã e Hong Kong se enfrentam nos amistosos internacionais. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Vietnã 2, Hong Kong 2. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez nas últimas temporadas, com base nos dados que temos delas. O confronto anterior terminou empatado. O Vietnã está em uma forma mediana em casa, enquanto Hong Kong está tendo um bom desempenho fora de casa. Jogos anteriores entre Vietnã e Hong Kong teve uma média de 4 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 100% das vezes. Até agora, nesta temporada, nos amistosos internacionais, o Vietnã teve uma média de 1.88 ponto por jogo em jogos em casa e Hong Kong 0.6 ponto por jogo fora de casa. O nosso primeiro palpite para este jogo é: Vietnã vence a partida. O nosso segundo palpite para este jogo é menos de 3.5 gols nos 90 minutos. Se você gostou dos nossos palpites, não esqueça de comentar e deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Se desejar, siga-nos nas redes sociais, @WHSoftware. Lembre-se de visitar o nosso site, palpitesdefutebol.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.